Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma monitoria de Direito das Famílias. Tudo certo, Leandro? Obrigado pela participação. Hoje, na monitoria em especial, eu vou fazer uma revisão para avaliação integrada. Eu falei com a professora Luísa e ela me passou os tópicos, né, das questões que irão cair na prova. E ela disse também que já conversou com vocês, então eu estou tranquilo quanto a isso, sobre os assuntos que caem na prova. Eu mandei no grupo um material que eu preparei focado nos temas que vão estar na prova. E para fazer essa monitoria, eu vou até me utilizar do apoio desse material para a gente ir transcorrendo sobre a matéria. Qualquer dúvida, só se tiver no meio da monitoria, é só ligar o microfone, porque como eu vou compartilhar a tela, daí não fica aparecendo para mim o chat, tá bom? Tá. Primeiro tópico que a professora Luísa pediu para tratar com vocês, para revisão para a prova integrada, é o conceito de famílias e a extensão, as novas modalidades de família que estão surgindo, no mundo atual, no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo, mais especificadamente. A gente, então, para ter um contexto, a família tinha um contexto clássico. Trouxe aqui o contexto clássico que a Maria Helena Diniz defende. Defende, não, define, né? Num primeiro momento, família tem traços, tem limites bem restritos. Para Maria Helena Diniz e para a Constituição de 88, num primeiro momento, a gente vai entender como família, aquelas pessoas que se casam, ou seja, marido e a mulher que se casaram e foram viver juntos, ali tem uma família. Eles ali podendo viver só o casal ou o casal e a prole, né? O casal e os filhos. E daí a Constituição fala, né, que ela também reconhece como entidade familiar, ou seja, como se fosse uma família menos importante, aquelas pessoas que vivem em união estável, ou seja, elas passam a viver a vida de casados, mas não reconhecem o casamento, não se casam, né, perante o Estado. Só passam a viver como se casadas fossem. Então, o Estado vai reconhecer como entidade familiar como se fosse menos importante as pessoas que vivem na união estável e ou o pai solteiro ou a mãe solteira e seus filhos. Vejam, praticamente a Constituição só reconhecia, num primeiro momento, três aspectos familiares: o casal que se casou formalmente perante o Estado e seus filhos, o casal que vive em união estável ou o pai solteiro com os filhos, ou mãe solteira com os filhos. Num primeiro momento, isso é família. Mas o direito, ele tem que acompanhar as modificações da sociedade brasileira. No último século, né, no século XXI, a família vem se transformando cada vez mais e atendendo aos princípios constitucionais, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do pluralismo familiar, não era justo que a Constituição reconhecesse somente três tipos de família. A Constituição, a doutrina, depois defendeu isso. A jurisprudência, ao interpretar a Constituição, ampliou demasiadamente o número de famílias. E hoje a gente reconhece inúmeros formatos familiares. Trago aqui o exemplo de alguns formatos familiares mais importantes. Primeiro deles, família matrimonial, que é a família clássica, o casal que convala núpcias, né, que se casa perante o Estado, que é o molde clássico. Família não matrimonial ou informal é a união estável, ok? Família adotiva. Então, se eu adoto uma criança, né? O que que é adoção? Eu trago o terceiro que é estranho a mim, a condição de filho meu. Se eu adoto alguém, eu e essa pessoa que eu adotei seremos considerados uma família. Família monoparental, que é um dos genitores e a prole, ou seja, um pai ou uma mãe solteira e os filhos. Tá, dessas aí são clássicas, né? As variações são poucas. Mas da E em diante já são mais diferentes.
Primeira delas, família anaparental. Anaparental é quando não tem os pais naquela família, ou seja, não tem os genitores naquela família. Exemplo, três irmãos que moram juntos. Não tem pai, não tem uma mãe, mas eles são considerados uma família. Família celibatária, da pessoa que mora sozinha. Então, a pessoa, o indivíduo que mora só na sua residência também será considerado uma família. Família homoafetiva, o STF, no informativo número 625, pacificou o tema. É mais do que reconhecida a união estável de pessoas do mesmo sexo, além do casamento entre pessoas do mesmo sexo ser permitido, e a família homoafetiva, ou seja, o relacionamento de pessoas de mesmo sexo, é mais do que reconhecido no direito brasileiro. Família poliafetiva, ou seja, quando são familiares que têm as pessoas que compõem aquela família, todas têm um relacionamento amoroso entre si. Poliafetiva vem de poliamor, né? De poligamia. Então é imaginar que, sei lá, quatro pessoas moram juntas e essas quatro têm um relacionamento amoroso. E família mosaico ou pluriparental é a que decorre de vários casamentos, ou seja, eu casei com uma pessoa, tive três filhos, outra pessoa casou com outra, teve quatro, e acaba que a gente veio morar junto. É o exemplo do filme 12 é Demais. Para quem assistiu, pega a referência desse filme. Então, o que a gente tem que entender? A Constituição, num momento, restringia o conceito de família e a doutrina e a jurisprudência, ao interpretá-la, ampliou o reconhecimento de inúmeros formatos familiares, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do pluralismo familiar. Famílias importantes aqui, né? Demais, que talvez possa cair na prova. Família homoafetiva, família poliafetiva, família anaparental também são formatos familiares em destaque. Por último, o último ponto para a gente fechar aqui, formatos familiares. Por que é importante eu ficar classificando? Por que é importante eu falar que tem a família mosaico, a família celibatária, a família monoparental? Por que eu tenho que ficar classificando tudo isso de família? Porque quando a gente está diante de uma família, o direito traz algumas proteções. Então, o reconhecimento de que ali tem uma família, há prerrogativas, há proteções previstas em lei. A mais famosa é o Instituto do Bem de Família. Então, o bem que serve a uma família, né, o único imóvel que serve de moradia para uma família, não pode ser penhorado. Em regra, ele é impenhorável, ele não pode se responder por dívidas daquelas pessoas. Então, veja, é um benefício, é um direito que a lei traz em virtude do reconhecimento de um formato familiar. Então, por isso que é importante a gente conhecer esses diferentes formatos familiares e entender que o direito abraça todos eles. Bom, gente, próximo tópico para a prova integrada, dando, né, em sequência na matéria, que a gente tem que estudar aí, são os impedimentos matrimoniais, né, no tópico de casamento. Vamos lembrar o que são impedimentos matrimoniais. Os impedimentos matrimoniais estão previstos no rol do artigo 1521 do Código Civil. Os impedimentos matrimoniais nada mais são de que uma lista com situações em que, preenchidas essas situações, aquelas pessoas que se encaixam naquelas situações são proibidas de casar entre si. Infringir o impedimento, ou seja, se eu me encaixo numa das situações previstas no rol do 1521, aquele casal não pode e não deve, na verdade não é que não deve, eles não podem se casar, eles são impedidos de se casar. Eventualmente, se ocorrer um erro no processo de casamento e eles virem a se casar, esse casamento será considerado nulo. Artigo 1548 do Código Civil, inciso 2. Quem infringe impedimentos matrimoniais terá por consequência a decretação da nulidade absoluta daquele casamento. Tá, então
Impedimentos matrimoniais são proibições que a lei traz em que pessoas que se encaixam nessas situações não podem se casar entre si. Então, vamos estudar essas situações. Primeira delas, é proibido se casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Ascendente, descendente, ascendente, aqueles que ascendem de mim, ou seja, meus pais, avós, bisavós, bisavós, com os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, até o infinito. Essas pessoas não podem se casar entre si. E seja o parentesco de linha, o parentesco natural, né? Parentesco natural, eu tenho um vínculo sanguíneo, né? Biologicamente, eu sou filho dos meus pais. Seja o parentesco civil, ou seja, eu sou adotado, a lei que criou parentesco entre mim e meus pais. Não importa se o vínculo é de parentesco civil, a lei que criou, ou se é natural, ou seja, eu tenho um traço biológico, eu tenho o mesmo sangue dos meus pais, né? Não importa o tipo de parentesco, é vedado ascendente e descendente se casar. Ascendente e descendente, linha reta, tá, gente? Segunda proibição, e veja que o inciso 2 eu grifei em amarelo, deu uma atenção especial a ele. Segundo inciso, os colaterais são vedados de se casarem entre si até o terceiro grau. Quem que são no terceiro grau? Até o terceiro grau, né? Os colaterais, ou seja, quem que é colateral? É quem tem um ancestral comum. Ou seja, tem um pai comum com meus, ou tem um avô comum a mim. Então, por isso a gente tem parentesco. Até o terceiro grau na linha colateral, eu não posso me casar. Tá, mas quem que é? Quem compreende até o terceiro grau da linha colateral? Colateral, a gente lembra que começa em segundo grau. Primeiro são os irmãos, então os irmãos não podem se casar entre si. E depois, terceiro grau. Quem está no terceiro grau na linha colateral? Os tios e sobrinhos. Não podem se casar entre si. Quem tem parentesco na linha colateral até terceiro grau, quais sejam irmãos, tios e sobrinhos. Veja, os primos têm parentesco em quarto grau. Parentesco está na. Os primos têm parentesco na linha colateral em quarto grau. Ou seja, eu posso me casar com um primo, com uma prima minha. Não há óbice, não há impedimento na lei para que esse casamento não ocorra. Então, primeira interpretação do artigo. Segunda interpretação, tem um decreto, é o decreto 3.200 de 1941. Ele foi recepcionado pelo Código Civil e ele prevê essa possibilidade do casamento avuncular. Ele fala que tios e sobrinhos podem sim se casar, desde que apresentem um atestado médico de uma junta médica, né, exames de DNA, que comprovem que eventual prole, né, ou seja, que eventual, se um dia aquele casal vier a ter filhos, os filhos não terão problemas biológicos, problemas hereditários, né? Não vão ter aí uma doença desencadeada em virtude do DNA compartilhado, né? Porque vamos entender, biologicamente falando, pessoas que têm DNA parentes, né? Parentes entre si, sanguineamente, não devem se casar para a gente evitar problemas ali relacionados de ordem biológica mesmo, né? Problemas de saúde, de doença em virtude da proximidade do DNA. Se os tios e sobrinhos mostrarem que os filhos deles não terão nenhum problema genético, nenhuma doença em virtude da genética que eles carregam, esse casamento será permitido. É o que chama-se de casamento avuncular entre tios e sobrinhos. Então, veja, tem uma exceção. Em regra, tios e sobrinhos não podem se casar porque eles são colaterais de terceiro grau. Tem uma exceção, casamento avuncular, em virtude da previsão de um decreto, desde que eles demonstrem que eventual filhos daquele casal não terão nenhuma doença genética, nenhuma doença que decorra da genética, né, do DNA dos dois. Certo? Terceira proibição. É proibido se casarem os afins em linha reta.
quem que são afins em linha reta? Quando eu me caso com alguém, eu crio parentesco por afinidade. Ou seja, os parentes do meu consorte se tornam parentes meus. Então, se eu casei com a Joana, a mãe da Joana será minha sogra, será parente minha por afinidade na linha reta. Eventual filha da Joana, vai ser enteada minha. Então, ou seja, eu criei parentesco com essas pessoas em linha reta. É proibido que eu me case com a minha sogra ou com a minha enteada, parentesco por afinidade na linha reta. Mas não há uma proibição de se casarem com o parentesco por afinidade na linha colateral. Ou seja, eu posso me casar com a minha cunhada ou cunhado. Quem que é cunhada ou cunhado? São os irmãos do meu consorte. No exemplo da Joana, eu posso me casar com a eventual irmã dela. Por quê? Parentesco por afinidade na linha colateral, não há proibição. Quarta proibição, é proibido se casar. A quarta proibição, ela é redundante. Quando eu adoto uma pessoa, eu crio parentesco com ela. Então, todas as vedações para um filho biológico se aplicam para o filho adotivo. E daí esse inciso ele só repete o que já é proibido na linha, o que já é proibido para um filho, né? Ou seja, se casar com pais ou seus filhos. Então ele fala assim: impedimento para o casamento entre o adotante, aquele que adotou, com quem foi marido ou mulher do adotado. Então é impedido que o adotado case com quem foi marido ou mulher do adotante. Ou seja, é vedado que a pessoa que eu adotei se case com, sei lá, a esposa minha que não adotou junto comigo. O que seria o meu filho, o adotado, se casar com a, a minha esposa, o que não faria sentido, o que já é proibido do parentesco natural. É só para não ter dúvida que o parentesco civil tem as mesmas proibições do parentesco natural. O adotado com o filho do adotante, ou seja, o inciso 5 é redundante. Se o adotado se casasse com o filho do adotante, é a mesma coisa que a pessoa que eu adotei se casasse com o irmão dela. Ou seja, vamos imaginar, eu adotei o João e eu já tinha a Maria como filha biológica minha. Se o João se casasse com a Maria, é como se ele estivesse casando com a irmã dele, o que já é proibido. Vem o Código Civil e deixa isso claro. A pessoa que eu adotei, meu filho, não pode se casar com meus filhos biológicos. Por quê? Seria como se ele estivesse casando com um irmão, com uma irmã. Mas isso é redundante o código falar, porque se a gente lembrar que o parentesco civil não tem diferença alguma do natural, então a gente já mata qualquer questão. Toda vez que estiver falando de uma pessoa adotada, não vai ter distinção de uma pessoa com vínculo natural, biológico. Então, é só aplicar as mesmas regras. Sexta, não pode se casar quem já é casado. Se eu já sou casado com uma pessoa, eu não posso me casar com outra. Sétima, não pode se casar o cônjuge sobrevivente com aquele que matou ou tentou dolosamente matar seu consorte. Então, vamos imaginar, eu sou casado com a Maria e o João tenta me matar. O João não consegue me matar e a Maria quer casar com o João. É proibido. É proibido casar-se com quem matou ou tentou matar o seu consorte, o seu marido, a sua esposa. Eu não posso me casar com o assassino do meu marido ou da minha esposa. Isso é proibido. Então, esses são as 7 proibições relativas ao casamento. Tá. Se alguém se encaixa em alguma dessas hipóteses, essas pessoas são proibidas de se casarem. Mas, eventualmente, sei lá, vai que elas vão no cartório, o tabelião não percebe o erro. Ou, quer dizer, o tabelião não percebe a infringência de impedimentos. Se isso acontecer, é possível que qualquer pessoa faça a oposição dos impedimentos, ou seja, se intrometa na vida daquele casal e fale: olha, essas pessoas não podem se casar entre si. Essas pessoas infringem impedimentos. É eu me meter na vida dos outros, sim, né?
e falar, essas pessoas, e alertar as autoridades falando, essas pessoas não podem se casar entre si, porque infringem o impedimento tal previsto no artigo 1521. Então, como que eu faço essa oposição de impedimentos? Como que eu faço essa denúncia? Como que eu dedo esses casais, né? Como que eu dou a notícia? Como que eu falo que eles infringem impedimentos? O artigo 1529 e o 1530 do Código Civil fala como que a gente deve fazer essa oposição, essa denúncia do casal que infringe impedimentos. Primeiro, qualquer pessoa na sociedade pode opor esses impedimentos. Não tem uma lista de pessoas interessadas, ou seja, uma lista de pessoas que têm o direito de opor impedimentos. Qualquer pessoa da sociedade pode opor impedimentos. Por quê? Porque é interesse público. Os impedimentos são de interesse público, é interesse da sociedade que aquelas pessoas não se casem. Então, qualquer pessoa pode opor esses impedimentos. Elas podem fazer isso até o momento da celebração do casamento, mediante um documento escrito e assinado, ou seja, se eu assino, eu tenho que me identificar. Eu não posso denunciar, não posso opor impedimentos de forma anônima. Eu tenho que me identificar por meio da assinatura do documento. E eu tenho que demonstrar, levar nesse documento, as provas que eu tenho de que aquelas pessoas se encaixam nos impedimentos do artigo 1521. Levo essa documentação até o cartório, né, até o tabelião que está tramitando o casamento, né, o processo de casamento daquele casal. O juiz, o oficial do registro ou o MP, se eles souberem desses impedimentos por conta própria, eles podem de ofício ah, pronunciar sobre esse impedimento, ou seja, reconhecer os impedimentos e extinguir ali aquele processo de casamento, ou seja, não realizar o casamento. Essa ideia de ex officio ou de ofício é que esses membros, né, o juiz e o promotor, podem agir por iniciativa própria. Ninguém tem que provocar eles, ninguém tem que falar, ó, juiz, essas pessoas infringem impedimentos. Não. Se o juiz bater o olho e ver que elas infringem impedimentos, ele mesmo pode falar, opa, essas pessoas infringem impedimentos e esse casamento nem pode acontecer. Ele não tem que ser provocado por alguém, alguém não tem que chamar ele para conhecer daquela situação. Ele pode, de ofício, por si só, conhecer daquela situação e agir. Oposição de impedimentos e impedimento do casamento entre colaterais até terceiro grau são dois tópicos bem importantes no quesito aí impedimentos matrimoniais. Deem uma estudada, deem uma atenção legal a esses dois tópicos. Terceiro grande tema para a gente estudar e revisar para avaliação integrada, regime de bens. Regime de bens, a professora Luísa até comentou que ela não tem muito tempo de tratar os regimes de bens em sala de aula, né, em virtude do tempo mesmo, e dela até recomendou a leitura dos artigos. Eu deixei aqui enumerado, são bem poucos artigos, vale a pena a leitura, principalmente da comunhão parcial e da comunhão universal, são poucos artigos e vale a leitura. Eu deixei aqui indicado onde eles se encontram no Código Civil. Leiam, tá, gente? Por favor, pelo menos os artigos relativos à comunhão parcial e à comunhão universal de bens. Tá, então o que a gente precisa saber dos regimes de bens para a prova integrada? No Brasil, existem quatro possíveis regimes de bens. Ou seja, tem quatro modalidades que o casal pode escolher sobre como vai ser gerido o seu patrimônio na constância de um casamento. São eles: comunhão parcial de bens, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação de bens. Existem quatro grandes regimes com regras próprias cada umas, cada uma, mas eu posso mesclar elas, né? Isso que eu deixo aqui nessa frase,
eu posso mesclar essas regras se eu fizer um pacto antinupcial. Então, eu posso, no pacto antinupcial, pegar as regras de um e colocar dentro de outro, desde que não haja um conflito, claro, né? E, e adequar o regime na melhor forma para o meu casamento. Mas, em regra, são 4 regimes de bens e a gente tem que saber as principais regras de cada um deles. Eu deixei aqui o que a gente precisa ter decorado sobre cada um deles, no mínimo. Primeiro, regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens é o regime padrão. É o regime mais importante porque é o regime padrão. Quando eu não faço um pacto antinupcial, quando eu não me pronuncio sobre qual regime eu quero, ou se eventualmente o pacto antinupcial é decretado nulo, o regime padrão, a regra é que as pessoas se casem no regime da comunhão parcial de bens. Para eu não me casar na comunhão parcial de bens, obrigatoriamente eu tenho que fazer um pacto antinupcial e falar qual regime de bens eu quero adotar: comunhão universal, participação final nos aquestos ou separação de bens. Não fiz pacto antinupcial, regime padrão, comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Guardem essa frase que eu grifei em azul. Comunicam-se os bens havidos durante o casamento, mas não se comunicam os anteriores ao casamento e os bens incomunicáveis. Ou seja, se eu me casar hoje, dia 6 de 11 de 2025, do dia 6 de 11 de 2025 em diante, todos os bens que eu vier a adquirir, em regra, vai ser meu e do meu consorte. Ou seja, eles vão sofrer meação, metade meu, metade do meu consorte. Todos os bens que eu já tinha antes de 6 de 11 de 2025, que foi o dia que eu casei, no exemplo, são apenas meus, 100% meus, meu. Não será compartilhado, não terá meação com o meu cônjuge. Isso é a regra geral da comunhão parcial de bens. A gente tem que se atentar, e aí é onde as questões querem fazer pegadinhas. Tem bens que são incomunicáveis, que é patrimônio pessoal só daquela pessoa, ou seja, não vai sofrer meação, não vai ser metade meu e metade do meu consorte. Aquele bem é incomunicável para sempre, vai ser só meu. Esses bens estão no rol do artigo 1659. E vale a pena a leitura, eu deixei até o Código Civil aberto para a gente ler rapidinho. Porque é bem pouco. E é decorar, gente. Isso aqui é decorar. O 1659 fala assim: excluem-se da comunhão. Leia-se. São bens incomunicáveis, que não sofrerão meação. Primeiro deles, os bens que cada cônjuge possuir ao casar. Ou seja, o que eu já tinha antes do meu casamento, antes do dia 6 do 11, que é no meu exemplo. E os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Depois do meu casamento, em regra, os bens que eu tenho na comunhão parcial de bens, no regime da comunhão parcial de bens, vão se comunicar entre mim e o meu cônjuge. Mas não vão se comunicar, mesmo depois do meu casamento, os bens que a pessoa, né, eu ou meu cônjuge, adquirir em virtude de doação, ou seja, eu recebi um carro em doação, ou sucessão. O que é sucessão? Recebi de herança. Se eu receber um bem em virtude da doação ou em virtude da herança, esse bem não vai se comunicar com o meu cônjuge. Esse bem será só e tão somente meu. Ele será incomunicável. E o que é essa última parte? E os subrogados em seu lugar. Subrogar é tomar o lugar tomar o lugar de alguém ou de algo. No caso, os bens, se eu receber, sei lá, um carro por doação, eu recebi um Gol, mas eu troquei esse Gol por um Fox. Eu subroguei o Gol pelo Fox. O Fox tomou o lugar do Gol. No meu exemplo. Um exemplo bem besta, tá, gente?
Esse Fox novo continua sem comunicar com o meu cônjuge. Por quê? Eu recebi ele por doação, o Gol, e eu só subroguei o Fox pelo Gol. Em virtude da subrogação, não há comunicação. Continua incomunicável esse bem, mesmo que eu tenha recebido ele depois do meu casamento. Próximo inciso. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Então, vamos imaginar. Eu tinha 100 mil na minha conta antes de me casar. Aquele 100 mil era só meu. Aí eu comprei, sei lá, comprei um carro de 100 mil reais. Esse carro, ele subrogou na figura do dinheiro. Então, ele continua um bem particular. Esse bem não vai se comunicar com o meu cônjuge, mesmo se eu trocar, né, se eu subrogar o dinheiro pelo carro depois do meu casamento. Não se comunicam as obrigações anteriores ao casamento, ou seja, sei lá, eu devia para Casas Bahia. Essa dívida não vai se comunicar para o meu cônjuge se ela foi feita antes do meu casamento. Quarta, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo-se reversão em proveito do casal. Ou seja, se eu bati no carro de alguém, e essa obrigação aí foi antes, do meu casamento, ou depois também, né? Eu, quando eu bati no carro de alguém, eu tenho o dever de indenizar aquela pessoa. Mas essa indenização não, esse dever não vai alcançar o meu cônjuge, ele não terá o dever também de indenizar aquela pessoa, porque as obrigações provenientes de ato ilícito são incomunicáveis, salvo se reversão em proveito do casal, salvo se o dano que eu gerei, de algum modo, trouxe benefícios para minha família, o que é bem difícil. 5. São incomunicáveis os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Então, vamos imaginar meu celular, meus livros, meu notebook, eh, o notebook que eu uso para trabalhar, a mesa que eu uso para trabalhar, as minhas roupas. Nada disso vai comunicar, é tudo meu, porque são bens pessoais, de uso pessoal, ou bens relativos ao meu trabalho. Então, em virtude disso, eles não se comunicarão. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Isso que é bem, esse inciso é bem infeliz na sua, na sua escrita, porque se os proventos do trabalho, vamos imaginar um salário, se ele for, e geralmente o salário de uma pessoa é utilizado em benefício da família, né? Então, vai ter, em regra, na verdade, vai ter a comunicação do salário entre essas pessoas, sim. As pensões, meios-soldos, montempios, e outras rendas semelhantes, ou seja, sei lá, se eu recebo pensão, ah, em virtude da morte do meu pai por algum motivo, essa pensão não se comunica com a pessoa que eu casei, no regime da comunhão parcial. Paralelo ao 1659, vale o 1660. Enquanto o 1659 fala não se comunicam, o 1660 é o contrário, ele fala vão se comunicar, ou seja, vai dividir entre ambos os casais quais bens? Os bens adquiridos no casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, eu comprei um carro, tá só no meu nome. E eu já sou casado com o meu parcial. Esse carro não é só meu, metade da minha esposa. Os bens adquiridos por fato eventual com ou sem concurso do trabalho ou despesa anterior. Se depois que eu casar na comunhão parcial, eu ganho na loteria, ou eu vou pro Big Brother e ganho o prêmio do Big Brother, ou seja, fato eventual, esse prêmio é meu e é do meu consorte, é da minha esposa, a comunicabilidade, metade meu, metade da minha esposa. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Então, se fizerem uma doação e na doação falarem, olha, a doação desse carro, sei lá, vai ser para aquele casal, aí sim vai comunicar. As benfeitorias de bens particulares de cada cônjuge, ou seja,
depois que eles se casaram, eles, sei lá, eles reformaram a casa. Aquela reforma da casa se comunica para ambos os dois, se a casa, sei lá, era só do marido. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo. Então, tudo que é aquilo que for fruto, sei lá, o aluguel de uma casa, vai se comunicar entre os dois. O que é importante desses que entram na comunhão? Destaco aqui: os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior, que é o exemplo de ganhar na loteria, ganhar no Big Brother. E esse daqui também, os bens adquiridos. Não, esse tópico aqui, ó. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Inciso 2 e 3, em destaque, dos bens que se comunicam do artigo 1659, ou seja, dos bens incomunicáveis. Destaca, gente, inciso 1, esse tópico aqui de doação e sucessão. E esse daqui também, ó. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a uns cônjuges ou em subrogação dos bens particulares. Esse daqui também já vi cair bastante em prova. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão são incomunicáveis. Certo? Comunhão parcial de bens. Vamos para o próximo grande regime do Código Civil. Regime da comunhão universal de bens. Esse a gente tem que lembrar em regra. Comunhão universal de bens. O próprio nome já fala, né, do regime entre si. Comunicam-se todos os bens. Comunicam-se os bens antes do casamento e depois do casamento. Então, todos os bens, em regra, tem exceções, tá, gente? Mas, em regra, comunhão universal, tudo que é de um cônjuge vai virar do outro, seja antes do casamento, seja depois. Essa é a regra. Mas, como no direito, a gente está no direito, a toda regra tem uma exceção. Quais são as exceções? Vale a leitura do 1667. Vamos lá, 1667. 1668, gente, na verdade, ó. Em regra, na comunhão universal de bens, todos os bens antes e depois do casamento se comunicam. Mas vem o 1668 e fala: não vamos comunicar, mesmo na comunhão universal de bens. Ó, não vamos comunicar, mesmo na comunhão universal de bens, inciso 1. Os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Na comunhão universal, se uma pessoa recebe uma doação, uma herança, isso se comunica. Para não se comunicar, no instrumento, no documento que fez a doação, que fez a herança, tem que ter uma cláusula só para falar que não vai comunicar com o cônjuge. Então, se eu receber um carro, e se eu sou casado na comunhão universal de bens, para não ser esse carro não ser da minha esposa também, quem fez a doação tem que abrir uma cláusula só para falar: não haverá comunicabilidade entre o bem doado e o seu consorte. Ou seja, a pessoa que eu sou casada não vai ser dona também, não vai ter minha ação sobre o meu bem. Os bens gravados, inciso 2, os bens gravados de fideicommício e o direito do herdeiro fideicommissado antes de realizada a condição suspensiva. Gente, isso aqui, esses nomes difíceis aqui, não cai em lugar nenhum, tá aí só para encher linguiça, então não vou nem perder tempo. Terceiro, não se comunicam na comunhão universal as dívidas anteriores ao casamento, ou seja, tudo que eu tinha de dívida antes do meu casamento, em regra é minha, não vai ser da minha esposa também. Só vai ser dela também se aquela dívida se converteu em proveito dela. Então vamos supor, para eu casar, eu fiz um empréstimo de 50 mil com o banco. Essa dívida se converteu em proveito do casal, então vai ser minha e dela. Quarto, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Então, antes do casamento, eu quis doar para minha esposa uma casa. Daí, na doação na casa, eu falei: essa casa que eu estou doando para minha esposa não vai comunicar com ela. Ou seja, vai ser só dela, metade não vai ser minha. Tem que ter uma cláusula expressa também.
Inciso 5º, os bens referidos nos incisos 5 a 7 do 1659 também não se comunicam. Quais são esses bens? Esses aqui, ó. No regime da comunhão universal de bens, também não se comunicam os bens de uso pessoal, os livros e instrumento de profissão, os bens, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Esse daqui vocês ignoram, inciso 6, tá, gente? E inciso 7, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, certo? Essas são as exceções importantes para a comunhão universal de bens. Por experiência própria, as questões gostam de tratar essas exceções para confundir, principalmente essa de doação com cláusula, sem cláusula. Vale a leitura de novo desses artigos. Terceiro grande regime, não, né? Os dois grandes são importantes: comunhão universal e comunhão parcial. Agora a gente tem uns dois, um deles não é nem muito utilizado, né? Regime de participação final dos aquestos, que nome estranho, quase ninguém ou ninguém se casa com esse regime, né? Durante o casamento, então quem se casou com participação final dos aquestos, durante o casamento os bens não se comunicam. Mas se eventualmente esse casal vier a se separar, ou até com a morte, né, de um deles, os bens que não eram comunicáveis, ou seja, os bens incomunicáveis, vão se tornar comuns, ou seja, vão se comunicar, vão sofrer meação, vão ser metade de um cônjuge, metade do outro. Então, cada cônjuge vai ter o direito à meação dos bens adquiridos durante o casamento. Então, dá para a gente entender que a participação final dos aquestos, ela mescla dois regimes. Durante a vigência do casamento, é como se houvesse uma separação total. Nenhum bem se comunica. Meu é meu, da minha esposa é da minha esposa. Mas quando o nosso casamento dissolver, ou seja, se eventualmente a gente vier a se divorciar, aí esses bens que a gente tem na data do divórcio vão se comunicar. Os bens que a gente adquiriu durante o casamento. Ou seja, o regime se converte em comunhão parcial. Então, durante o casamento, não se comunicam nenhum bem. Se acontecer eventualmente um divórcio, haverá comunicação dos bens adquiridos no casamento. Então, o regime meio que se transforma de separação de bens para comunhão parcial. É isso que tem gravado a participação final dos aquestos. Esse é um regime bem extenso no Código Civil, e é um pouco complexo. Tem que guardar mais esse princípio, né, essa ideia do que é a participação final dos aquestos. É exceção muito difícil de cair. Não vale a pena aí, a revisão a fundo da participação final dos aquestos, mas é entender esses 4 pontos que eu destaquei aqui. Por último, regime de separação total ou separação convencional de bens, que é o regime da separação total de bens ou separação convencional. Na separação total, nenhum bem vai se comunicar. Antes do casamento, não se comunica. Depois do casamento, também não. Um bem é meu, sempre será meu. Um bem é da minha esposa, sempre será da minha esposa. Em virtude disso, quem se casa na comunhão, na separação total, quem se casa na separação total, pode livremente alienar, ou seja, vender, doar seus bens e responde pelas suas dívidas. Ou seja, eu posso vender os bens sem autorização da minha esposa, do meu consorte. Não tenho que pedir autorização porque o bem é só meu. Agora, tem uma única exceção no 1688 que fala de que será uma certa, né, comunicabilidade. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação contrária. Então, é meio que se comunicasse as despesas da casa, sei lá, compra, alimentação, isso aí é dos dois. Seria a única exceção na separação de bens. Nenhum bem se comunica, exceto, então, as obrigações aí
da vida em casal, beleza? Basicamente é isso. Pontos mais importantes para prova integrada: comunhão parcial, comunhão universal e as exceções que a gente leu de comunicabilidade e incomunicabilidade dos bens em cada um daqueles regimes. Próximo ponto importante no tópico, né, regime de bens, é a possibilidade de alteração do regime de bens. Ou seja, eu me casei na comunhão parcial, mas sei lá, passou 5 anos e na verdade eu percebo que eu quero viver na comunhão universal. Eu posso alterar o meu regime de bens, o regime que eu escolhi no ato do meu casamento? Posso. Mas a alteração de regime de bens só pode ser feita pelo juiz. Só pode ser feito no judiciário, somente por um pedido judicial. Eu não posso alterar o regime de bens do meu casamento lá no cartório. Obrigatoriamente, a alteração do regime de bens tem que se dar no poder judiciário, tem que se dar frente ao juiz. E quais são os requisitos para alterar o regime de bens? Primeiro, que ele seja feito ao juiz, né? Ele seja feito em juízo, melhor dizendo. E ambos os cônjuges têm que estar em consenso. Então, o marido e a mulher, ou, enfim, né? Marido, marido, mulher, mulher, tanto faz. O casal tem que estar em consenso. Os dois têm a contratar um advogado e fazer uma petição em que os dois assinam, os dois consentem com a alteração do regime. Não há discordância, um quer e outro não quer, isso não existe, os dois têm que querer. Além de querer a alteração e que ela seja feita no judiciário, tem que ter um pedido motivado, que o código se chama de apurar a procedência das razões apresentadas e justo motivo. A jurisprudência, ela mitigou esse requisito. Ela falou, olha, você não tem que ficar demonstrando que você precisa mudar o regime em virtude do benefício X e Y, que é algo essencial para a sua vida, não. Basta aí mencionar que você tem algum problema com esse regime, foi mitigado esse requisito. Então, eu não tenho que ficar demonstrando para o juiz por que esse regime impede a minha vida. Você tem que falar, ó, juiz, eu quero mudar, estou em consenso com o meu consorte e mencionar talvez ali um probleminha ou outro que eu tenho com o regime, mas eu não tenho que ficar demonstrando, eu não tenho que destrinchar os motivos, se eles são adequados ou não. Eu só tenho que falar, juiz, quero mudar, e o juiz não vai ficar fazendo um juízo de valor, uma grande análise sobre os meus motivos. A jurisprudência atenuou esse requisito. Mas o terceiro e importantíssimo requisito é que essa alteração não pode prejudicar direitos de terceiro. Ou seja, a minha alteração de regimes não pode prejudicar pessoas alheias, né, ao meu casamento. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida com o banco e daí eu quero, então, mudar de regime para os bens da minha esposa não responder pela dívida que eu tenho. Então, vamos imaginar, eu sou casado na comunhão universal, aí eu devo para o banco, e eu quero mudar o meu regime de bens para que os bens da minha esposa não respondam pela minha dívida. Veja, eu estou prejudicando o direito de terceiros. Isso é proibido. Mas, além de ser proibido prejudicar direito de terceiro, tem uma regrinha importante. A sentença que decretar a alteração do regime de bens, ela tem efeito ex nunc. O que é efeito ex nunc? Da data que o juiz decidir a alteração de regimes, ou seja, da sentença que o juiz decretar a mudança de regimes, de regime de bens, dali para frente é que se terá, então, a aplicação e os efeitos do novo regime de bens. Para os fatos que ocorreram antes da data da sentença do juiz, continuam a ser regulados pelo regime anterior. Efeito ex nunc, né, lá das aulas de Direito Civil 1, ex nunc que bate na nuca e vai para frente, né? Ou seja, efeito ex nunc é daqui para frente. Eu não mexo no passado. A sentença que alterar o regime de bens não vai mexer nas relações jurídicas que se aconteceram antes dela, ou seja, a dívida que eu tinha com o banco não vai mudar. Ela vai ser tratada nos moldes do regime que eu tinha, no exemplo, comunhão parcial. Da data da sentença que alterou, no meu exemplo, para
comunhão parcial, né, ou separação, enfim, da data para frente da sentença efeito ex nunc, dali para frente, aí sim as relações jurídicas que eu contraí vão ser reguladas pelo novo regime de bens, pela alteração que eu fiz, tá? Três principais tópicos importantes para alterar regime. Que ele se dê no judiciário, em petição por ambos os cônjuges, que haja um pedido motivado, mas a gente viu que é uma mitigação, né? E que não prejudique direito de terceiros. Não prejudique direito de terceiros, sentença ex nunc, ou seja, da sentença para frente, para não prejudicar o direito de terceiros. Certo? Tá acabando, gente, tá acabando. Eu sei que já tá dando minha hora, tá acabando. São os últimos tópicos. Formas especiais de casamento. Duas formas de casamento vão estar na prova integrada de vocês. Façam a leitura do. É bem curtinho. Artigo 1539 do Código Civil e artigo 1540 do Código Civil. Casamento em caso de moléstia grave e casamento não culpativo. Vamos lá, primeiro deles. O que é o casamento em caso de moléstia grave? Moléstia grave, leia-se doença grave. Casamento em caso de moléstia grave. O que vocês têm que lembrar é da seguinte situação. Tem um casal que começou o processo de casamento, lembra? Para me casar, eu tenho que fazer a habilitação, ou seja, ir lá no cartório, fazer o requerimento para o tabelião e dar um certificado de habilitação para casar. Depois que eu tivesse essa habilitação para casar, eu faço a celebração do casamento. Por fim, o registro. No registro, estou casado. Tá. Casamento em caso de moléstia grave é a seguinte situação: o casal faz a habilitação, eles estão habilitados para casar. Só que no meio tempo, entre a habilitação e a celebração, um deles é acometido por uma doença grave. Uma doença grave que eles não. Que tão somente afeta a capacidade do casal ir até o cartório para fazer a celebração do casamento. Então, sei lá, a pessoa teve que ficar uma semana no hospital porque precisou fazer uma cirurgia, mas ela está estável, tá tudo bem. Ela só tem que aguardar a recuperação. Ela quebrou o pé. Ela quebrou o pé, fez uma cirurgia no pé e ela tá bem, não tem risco nenhum de vida, mas ela tem que ficar lá no hospital por um tempo, né, internada, até ela poder ter alta. Nesse meio tempo, ela não pode ir até o cartório para se casar. Então, o casamento pode ser celebrado lá no hospital que ela tá. O tabelião e o juiz de paz ou juiz de casamento pode ir até o hospital na presença de duas testemunhas e realizar o casamento. Então, a pessoa, casamento em caso de moléstia grave, o casal fez a habilitação, eles estão aptos a se casarem, mas no meio tempo entre a habilitação e a celebração, um deles foi acometido por uma doença que impede eles de ir até o cartório. A doença está ok, está estabilizada, ele só não consegue ir no cartório, tem que ficar lá no hospital, tem que ficar em casa, enfim. Em virtude disso, o tabelião e o juiz de paz ou de casamento pode ir até o local que se encontram aquele casal e fazer a celebração do casamento, na presença de duas testemunhas. Essas testemunhas não necessariamente, né, podem ou não ser parentes do casal. Isso pode acontecer até mesmo à noite. E o código autoriza a figura da nomeação de um oficial ad hoc, né, ad hoc. Ou seja, se o juiz de paz ou de casamento não puder ir até o local, ele pode nomear alguém. E se o tabelião não puder ir até o local, ele pode nomear alguém ad hoc, né, nomeado para o ato, para ele fazer a vez do tabelião lá na celebração do casamento. Então veja, casamento em caso de moléstia grave. O casal faz a habilitação. No meio tempo entre a habilitação e a celebração tem um acidente que acomete uma grave doença aí a uma pessoa daquele casal, que impede eles de ir até o cartório para fazer a celebração. Nesse caso, o tabelião e o juiz de paz vão até eles e celebram o casamento. E depois é levado para registro normal no cartório. Certo? O último casamento especial que a gente tem que estudar para a prova integrada é casamento nunculpativo ou em viva voz.
Está lá no artigo 1540. Casamento não culpativo. Cara, você tem que lembrar que a pessoa está na iminência de uma possível morte. É quase certo que aquela pessoa vai morrer. E aquela pessoa tem quase certeza, ela está numa situação tão de risco e ela é quase certo que ela vai morrer e ela sequer começou com o casal, né? O casal sequer começou a habilitação. Eles não fizeram habilitação nenhuma, não tem habilitação para se casar. Mas aconteceu um imprevisto, aconteceu um acidente grave, e o casal ali, um deles está tendo hemorragia, é quase certo que ele morra. Nesse caso, a pessoa está em risco de vida, há uma urgência, né? O código prevê uma situação de urgência que ele autoriza o casamento, que nem teve habilitação daquele casal, mas ele autoriza a celebração daquele casamento. Então, pode ser celebrado o casamento de uma pessoa que esteja em iminente risco de vida. E que você olha para ela e fala assim: nossa, a pessoa vai morrer daqui a meia hora. É tipo isso. E como que tem que ser feito esse casamento? O casal tem que estar ali, na presença de 6 testemunhas. E essas testemunhas não podem ter parentesco em linha reta ou colateral até o segundo grau, ou seja, pais, filhos e irmãos, né? E essas 6 testemunhas vão presenciar a celebração do casamento, né? A pessoa que está ali em risco de vida vai falar, quero me casar, e o outro cônjuge que está normal também vai falar que quer se casar. Depois de acontecer isso, as testemunhas têm 10 dias para ir até o juiz e relatar o que aconteceu, por a ter uma declaração. E daí eles vão falar para o juiz que eles foram convocados por parte do enfermo, né, da pessoa que estava ali em risco de vida. Ele parecia estar em perigo de vida, mas ele estava em juízo, ou seja, ele parecia estar cognitivamente ok, ele estava pensando direito. E terceiro, eles vão declarar que os nubentes, né, o casal em sua presença, declarou vontade, falou que queria se casar. O juiz vai fazer a habilitação. O juiz vai ver se aquele casal infringe impedimentos. Então, a habilitação desse casamento vai ser feita pelo juiz. Se o juiz vê que está tudo ok, ele vai fazer uma sentença, casando aquelas pessoas. A sentença vai ser registrada no cartório e a data do casamento vai retroagir, ou seja, eles não serão considerados casados da data da sentença, mas sim da data em que o casamento foi celebrado, na presença das 6 testemunhas, efeito ex-tunc, que bate na testa e vai para trás. Então, casamento em caso de moléstia grave, gente, não esquece. Iminente risco de vida. Eu olho para aquela pessoa, sei lá, eu acho muito provável que ela morra. Exemplo da pessoa que sofreu um acidente, está tendo hemorragia, está presa nas ferragens. É muito provável que essa pessoa venha a falecer. Em virtude desse risco de vida, autoriza o código que ela celebre o casamento na presença de 6 testemunhas. E depois que ela fizer a celebração do casamento, o juiz vai fazer a habilitação, vai falar, não, aquelas pessoas podem se casar. E a sentença que autoriza o casamento vai ser levada para registro com efeito ex-tunc, ou seja, retroagindo a data da celebração. Não confundam moléstia grave. Casamento em caso de moléstia grave, o juiz de paz ou de casamento e o tabelião vão até a pessoa que está com uma doença que ela só impede de ela ir até o cartório. A pessoa que faz o casamento em caso de moléstia grave, ela já fez a habilitação para se casar, ela está habilitada a se casar, mas ela não consegue ir até o cartório, então o juiz de paz ou de casamento, o tabelião, vão até ela. Casamento não culpativo. Essas pessoas não estão nem habilitadas para se casar, mas em virtude do risco de vida, eu celebro o casamento na presença de 6 testemunhas. O juiz depois vai fazer a habilitação, vai falar se as pessoas podem ou não se casar, e o juiz vai exaurir uma sentença, vai fazer uma sentença em que decreta o casamento, vai registrar no cartório, efeito ex-tunc da data da celebração. Vale a leitura dos artigos que eu mencionei. Eu mandei o material no grupo. Eu espero que vocês tenham gostado da monitoria. É, Leandro, se tiver alguma dúvida, pode mandar. Tem alguma dúvida? Se não tiver, manda um joinha, abre o microfone. Natan, olha, acompanhei toda a monitoria.
Cara, eu só tenho a agradecer, é uma revisão e estamos aqui em fase de estudo, né, cara? Hoje não tem aula por causa da professora Luzia, né, ela fez uma cirurgia, né? Mas eu Ah, eu só não tenho a sabia. agradecer aí pela revisão, agradeço muito. E parabéns, parabéns, cara. Foi bem claro, foi objetivo e tudo, cara. Fica aí meu joinha pra você, tá ok? Valeu, Leandro. Qualquer dúvida que você tiver, ou que alguém tiver, pode me mandar no WhatsApp, no Instagram. Estou aí para ajudar vocês. Prova integrada, eu sei que é chatinho esse período. Eu espero ajudar vocês. É isso que a monitoria faz, né? A gente tentando ajudar vocês. Qualquer dúvida, só me mandar. Estou à disposição. Obrigado, Leandro, por ter assistido. Obrigado por ter gostado, pelos elogios. Fico muito feliz. E é isso, gente. Eu desejo boa prova, bons estudos e até a próxima monitoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.